Voltamos então, estávamos falando no bloco anterior a respeito do verbo preferir, e aí eu encerrei exatamente nesse ponto em que você tem que fazer a equiparação e a correlação entre os termos de sua preferência. Guarde a seguinte informação. Guarda aqui, olha para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você usa esse verbo preferir como verbo bitransitivo, o sentido trazido a ele é no sentido de escolher e não de ter preferência, tá? Então eu posso preferir o marrom, eu posso preferir o azul, mas quando eu prefiro algo a outro algo, eu vou substituir por escolher. Eu escolho isto ao invés disto. Fazendo esta escolha, veja que você abriu mão de uma e não necessariamente você guardou para ser usada depois, né? É essa a ideia. O verbo preferir, no sentido de, quando sua regência denotar aí uma bitransitividade, é no sentido de escolher. E olha só, em tela eu coloquei um exemplo para nós, que diz assim, preferimos sucos naturais a refrigerantes. Olha a equiparação, suco é bebida, refrigerante é bebida, e eu usei a preferência, ou o verbo preferir, em sua regência com a preposição a. É esta a informação, é esta a construção. O verbo preferir, ele é regido pela preposição a. Aí você vai dizer, bom, Silvia, eu acho que eu, no meu dia a dia, eu já ouvi falar, eu já ouvi alguém falar, tem um amigo meu que fala, geralmente é essa construção que nós... tem um amigo meu que fala que ele prefere isto do que isto. Veja, o verbo preferir, nesse contexto, conforme havíamos conversado, ou estamos conversando, ele é um verbo bitransitivo. E aí nós já sabemos que os verbos bitransitivos são aqueles que, em sua regência, pedem um complemento sem preposição e um com preposição. Guarde essa informação. Com preposição. Vamos fazer aqui a receita, ou vamos fazer aquela sabatina que nós fazíamos na aula de gramática? Quais são as preposições? Vamos lá, fala para mim quais são as preposições que você consegue lembrar. Vou dar 2 segundos para você lembrar. Faltaram pelo menos metade das preposições, né? Ou seja, se você não deu tempo de eu falar. Então, repete junto comigo para ver se vai bater aí a sua informação. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Se você conseguiu falar para mim as 18 preposições existentes, as 18 preposições essenciais, tá show de bola, tá 10. Silvia, eu lembrava só 5. Até que tá mais ou menos, mas não é o suficiente para você passar numa prova, para você fazer uma prova com excelência. Pode ser que a banca prefira. Se eu aprendi apenas aquele a com de em para, serve? Serve, dá para a gente começar meia boca, né? Porque o a com de em para são as preposições mais básicas que tem. Mas lembra que a gente está trabalhando, ou esse curso que você está fazendo é para você estudar o inimigo com antecedência. Então, vai que a banca não queira o a com de em para e coloque outras preposições. É preciso você estar armado aí com as ferramentas necessárias. Bom, feita esta explanação, por que eu quis lembrar a você quais são as preposições? Porque, em momento algum, você usou esta expressão. Usou? Ou seja, diga para mim, em que momento, em que gramática você está usando em que apareceu esta expressão do que? Quando nós usamos essa expressão do que, geralmente é no sentido de conexão, é um sentido de comparação. Ele prefere, ele é mais inteligente do que o pai. Ele é mais alto do que a mãe. E aí a gente pode tirar, ele é mais alto que a mãe, ele é mais inteligente que o pai, mas veja que eu estou usando isso aqui como um conector comparativo e não necessariamente como uma preposição. Feita esta explanação, você vai considerar que todas as vezes que você usou ou que o seu amigo usou a preposição eu prefiro isto do que isto, ele errou. Né? E aqui outra situação, eu prefiro ficar em casa, olha só, tem uma expressão que se correlaciona com sair debaixo de chuva. Estas duas expressões, elas
trabalham com a transitividade do verbo preferir. Ficar em casa é o meu objeto direto. Sair debaixo de chuva é o meu objeto indireto, visto que ele está acompanhado da preposição. Então, agora, feita essa explanação, vai ficar fácil para você corrigir para mim estas construções. Você vai dizer, realmente, Silvia, agora ficou fácil, porque é só eu tirar o do que e substituir por a. Vamos lá? Então, a gente tira esse do que. Perceba que eu não tenho aqui essa construção, né? É errado, nós já brincamos, já falamos sobre isso, você já anotou que o verbo preferir ele é regido pela preposição a. Então, vamos colocar aqui a preposição a para todos os verbos preferir e vamos substituir esta expressão pela preposição a. Então, vamos ler agora como ficou. Prefiro mais dançar a cantar. Antes prefiro chocolate a sorvete. E ele prefere muito mais estudar a passear. Você diria que agora você julgaria essas 3 frases como corretas? E aí você vai dizer, bom, Silvia, eu já fiz tudo o que você pediu. Eu já tirei o do que e inseri a preposição a. Então, volta um pouquinho mais na primeira informação que eu disse para você que o verbo preferir, ele tem uma semântica. Qual é a semântica do verbo preferir neste contexto? Quando usado como verbo bitransitivo, você anotou aí. Veja se você anotou. O verbo transitivo direto e indireto, ele denota a ideia de escolha. E quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Lembra da música? Para cada escolha, uma renúncia. Então você renunciou. Logo, o erro da oração, ou das 3 orações, persiste. Porque se eu escolhi, eu não posso preferir mais. Se eu já preferi o chocolate, eu não posso preferir o chocolate antes e o sorvete depois. Você já escolheu, você já abriu mão do sorvete. Quando você diz que você prefere muito mais estudar, você só está estudando. Você não vai estudar e depois vai passear. Nesse contexto, não. Então, a dica é, o verbo preferir, ele é um verbo bitransitivo, regido pela preposição a, e ele necessariamente, obrigatoriamente, tem o sentido de escolher. Então, você não usa prefiro mais, 1 milhão de vezes mais, muito mais. Você prefere algo a outro algo. E é simples assim. Guardou? Anotou? Então, vamos para o nosso próximo verbo. O verbo querer também é um verbo bastante interessante, porque ele pode ter o seu sentido alterado, dependendo da construção que você faz. Olha só, o mais usado, o mais comum para todos nós, em várias situações, é o verbo querer no sentido de desejar, no sentido de ter vontade. Então tá, eu desejo passar na prova, eu desejo ser aprovado, eu desejo um salário bom, eu desejo estabilidade, eu desejo viajar. Olha quantos desejos nós temos. Nesse caso, sendo ele o mais comum, você vai classificar este verbo como um verbo transitivo direto, ou seja, é aquele que não pede preposição. Portanto, todo complemento que você oferecer a este verbo, ele será classificado como um objeto direto. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Querer no sentido de desejar é verbo transitivo direto. Portanto, o seu complemento não deve vir acompanhado de preposição. Porém, ao fazer o uso ou a inserção de uma preposição após o verbo querer, não torna a frase errada. Porém, há uma alteração de sentido. Percebe que eu já dei uma dica aqui de qual é a banca que gosta muito de usar este verbo? É a banca CESP. Ela vai dizer, olha, haverá prejuízo gramatical ao ser inserida uma preposição após o verbo querer? Gramaticalmente não haverá problemas, porque existe o verbo querer sem preposição e existe o verbo querer regido pela preposição a. Porém, a banca vai dizer não haverá prejuízo semântico ou sintático ao ser inserida uma preposição a após o verbo querer.
Agora tem problema, porque ao fazer uso da preposição a, você automaticamente está fazendo uso do verbo no sentido de ter afeto, no sentido de estimar. Desejar é diferente de estimar, não é isso? Ter afeto é diferente de ter vontade. Veja que você tem duas construções ou duas semânticas totalmente diferentes. Então, você pode usar o verbo querer como transitivo indireto, regido pela preposição a, sem problemas, desde que você saiba que você está fazendo uso do verbo querer no sentido de ter afeto ou estimar. Ok? Feita esta anotação, nós vamos então para o nosso último verbo, que é o verbo visar e que estará lá na sua prova também. Ele estará na sua prova, por quê? Porque ele tem dois sentidos. E tendo este verbo dois sentidos, a banca vai colocar aí uma questão em que vai cobrar de você um significado ou um posicionamento diante dessa situação. Olha só, tradicionalmente, as gramáticas trazem o verbo visar sem a presença da preposição, obrigatoriamente no sentido de mirar e dar visto. Tá? Mirar e dar visto pede um complemento sem preposição. Então, todas as vezes que eu passo a vista, que eu olho, que eu miro, que eu enxergo, obrigatoriamente esse verbo é transitivo direto. Veja que aqui não houve o uso da preposição. Nós temos o alvo como objeto direto da construção. Visou o quê? No outro sentido, na oração ao lado, nós temos mais uma vez o verbo transitivo direto acompanhado de objeto direto. Ele visou, ele mirou, ele vistou, ele passou as vistas em que? Objeto direto. Perceba que eu não fiz o uso da preposição, por isso denoto o verbo mirar e o verbo dar visto. Na outra construção, os gramáticos tradicionalmente fazem essa diferenciação. Nós temos o verbo ter vista, objetivar, no sentido de visar. O verbo poderia ser substituído por ter vista, objetivar, almejar, aspirar. Feita essa construção, feita essa explanação, então vamos considerar assim. Tradicionalmente, né, os gramáticos vão usar este verbo acompanhado da preposição no sentido de objetivar ou ter vista. Ótimo. Isso aqui, então, a sociedade justa desempenha a função de objeto indireto do verbo visar. Tradicionalmente, é essa construção que nós fazemos. Com preposição, ele tem o significado de mirar. Com preposição, desculpa, ele tem o sentido de ter vista ou objetivar, e sem preposição ele tem o sentido de dar visto ou mirar. Essa é a construção tradicional. Só que existe uma banca que agora começou a cobrar a seguinte ideia. Faria diferença, ou seja, alteraria o sentido se eu eliminasse a preposição a, ou o processo inverso. Tem lá no texto, por exemplo, a construção visamos uma sociedade mais justa. Sem prejuízo semântico ou sintático, é possível inserir a preposição a após o verbo visar? Você vai dizer que sim. Contemporaneamente falando, as gramáticas mais modernas aceitam o verbo visar no sentido de objetivar, almejar, desejar, com ou sem a preposição. Gravou isso? Então, veja. No sentido de mirar e dar visto, você não tem essa possibilidade. Você quer trazer um sentido ao texto de que a pessoa olhou para aquele alvo, olhou para aquela cena, olhou para aquele quadro, ou seja, ela viu obrigatoriamente sem preposição. Então tá, o gerente visou o cheque, o piloto visou o alvo, o assaltante visou o idoso. Dentro dessas três construções é no sentido de olhar. Mas se você quiser colocar o verbo visar no sentido de desejar, anota aí, é facultativo o uso da preposição. Você pode visar algo ou você pode visar a algo sem problemas, tá? E a outra construção que nós temos é quando você tem um verbo no infinitivo após. Olha só. Se eu colocar visamos ou visou a construir,
visou a construir. O que você entende? Que está no sentido de desejar. Sim, sem problema, está no sentido de desejar. Mas a banca pode dizer para você, é facultativo o uso dessa preposição? Você vai dizer que sim. Se você quiser dizer visou construir ou visou a construir, das duas maneiras estão corretas. Então, o que eu gravei é, no sentido de ter vista ou objetivar, facultativamente o uso da preposição a. No sentido de mirar e dar visto, é obrigatório que você não use a preposição. Ok? Feita esta explanação, nós encerramos essa parte da aula, da parte de regência, que é a parte mais superficial da gramática, tá? Ou seja, quando a gente fala em regência, você vai guardar. Regência é a relação de sentido entre dois termos. Seja a relação entre o verbo e o seu complemento, seja a relação deste complemento com o seu complemento nominal. Então, a gente vai entender assim, o verbo é sempre regente em relação ao seu complemento, mas o complemento, ele é regido em relação ao verbo, mas ele é regente em relação ao seu complemento nominal, quando assim o exigir. E nós aprendemos que existem verbos que pedem um complemento ou pedem dois complementos. Quando este verbo pede dois complementos, obrigatoriamente haverá a presença de um complemento com preposição e um sem preposição. Mas o verbo pode pedir apenas um complemento, regido ou não por preposição. Sendo regido por preposição, ele será chamado de verbo transitivo indireto e o seu complemento objeto indireto. Sendo regido, exigindo um complemento sem preposição, verbo transitivo direto, pedindo o objeto direto. Um verbo que em sua regência pede dois complementos, verbo transitivo direto e indireto, um complemento objeto direto e o outro complemento objeto indireto. E os verbos que pedem um complemento direto, mas esse complemento não tem sentido. Então, este nome será o nosso complemento nominal. Todas as vezes que eu me deparar com um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, eu tenho ali a construção, a colocação de que essa expressão é um complemento nominal. Apenas atente para os nossos substantivos abstratos. Há situações em que você vai ter que fazer ali uma certa opção entre dizer se ele é complemento nominal ou adjunto adnominal. Mas isso é tema para as nossas aulas futuras. E aí, com relação a esta lista de verbos, no seu material escrito, no seu material em PDF, eu coloquei aí outros tantos verbos que serão estudados por você. Tenho certeza que você vai fazer um bom uso dessa tabela. Faça exercícios baseados nessa construção. A conversa de agora foi baseada naqueles verbos que são muito mais frequentes em provas. Mas isso não te exima, isso não tira a sua responsabilidade de pegar o seu material e fazer uso dos outros verbos que estão contidos nessa lista. Daqui a pouco a gente volta com outro tópico relacionado ainda à regência. Até lá!